Pronto, começou a gravar. Então, gente, olha, hoje a aula, ela não é simples, mas também não é das mais difíceis, ok? Acredito que a Noemi esteja dando uma matéria bem mais complicadinha para vocês, que eu estou vendo, que é Mendel e tal. Mendel em si, ele não é muito difícil, mas dá para confundir, né? Confunde bem fácil, assim. Agora a gente vai falar de reino vegetal. E o que que acontece? Eu tenho que comentar uns detalhes com vocês. E esses detalhes, eles, assim, tem muito nome, essas coisas. Só que o que eu quero é que vocês entendam mais uma questão geral, tá? O Enem, ele vai perguntar para vocês umas características mais gerais, umas questões de adaptação, né? Todas essas coisas, assim. Justamente apesar do Enem ultimamente estar mais conteudista, eles não vão ficar ali naqueles nomezinhos, né, da biologia. Mas sempre bom vocês terem um panorama geral. Eu vou tentar salientar assim, gente, isso daqui é muito importante vocês saberem. Isso daqui é bom entender uma questão geral, mas também precisa decorar. Então, prestem atenção nesses. Na aula toda, né? Brincadeira. Mas tem que prestar atenção nesses highlights, né? Essas coisas que eu vou chamar a atenção para vocês. Prestar atenção no que eu vou chamar a atenção é ótimo. Vamos lá. Então, vamos começar reino vegetal. Essa matéria eles cobram legal no Enem, fala muito da fisiologia das plantas e tudo mais. A gente vai começar falando um panorama um pouco mais geral. A gente vai falar dos grupos, né? E depois, eventualmente, a gente comenta da parte da fisiologia dela mesmo. Hoje é capaz de a gente falar só de dois grupos, que são os grupos iniciais. Vamos lá. Então, as características gerais dos vegetais, né? Do que a gente entende como planta. Todos esses organismos, né, do reino plantae, são eucariontes. O que isso quer dizer? Todas as células desses organismos têm o núcleo, né? É um material genético justamente delimitado por uma carioteca, que a gente chama justamente de núcleo. São pluricelulares, ou seja, são constituídos por mais de uma célula. Indivíduos unicelulares, gente, normalmente é protozoário, de bactérias, assim, mas normalmente é protozoário. São autotrófos, e o que isso quer dizer? Eles obtêm alimento e né, a própria energia sem a necessidade de predar um outro animal, né? Eles conseguem sintetizar essa fonte de energia. São fotossintetizantes, ou seja, eles produzem a fonte de energia a partir da luz solar, a partir da luz. Todos eles vão ter parede celular. Essa parede celular, ela é em volta da célula, tá? Parede celular na célula. Ela é constituída de celulose. A celulose, ela é um tipozinho de carboidrato que ela é depositada em volta da membrana plasmática dessa sua célula. Por exemplo, na célula animal, a gente tem, né, uma membrana plasmática ali, que dentro tem citoplasma, tem as organelas, tem o núcleo. E as células vegetais, elas também têm isso, tudo normal, com adendo do cloroplasma, mas não é o caso agora. E em volta elas vão ter essa parede justamente celular, constituída de celulose. Essa parede celular, gente, era um pouco mais rígida. Isso é essencial porque protege essa célula de alguns impactos mecânicos, por exemplo. É como se ela se rompesse mais dificilmente do que uma outra célula. Evita também um pouco da lise celular. A célula vegetal não sofre lise? Lise, no caso, é rompimento da célula. Pode sofrer, sim,
né? Isso acontece. Mas a parede celular, ela evita que isso possa acontecer. O carboidrato de reserva desses organismos é o amido, ok? Qual que é a nossa fonte de reserva principal? Vocês sabem? Glicose, Oi, que eu não consegui ouvir. glicose, Então, eu cortou um pouquinho, mas eu entendi o que você falou. Eu vou ligar o meu roteador aqui rapidinho. Vou responder vocês. Então, desculpa, vocês estão me ouvindo? Acho que sim. O Vitor falou que a glicose é a nossa fonte de carboidrato de reserva. Basicamente isso mesmo. A gente, na verdade, usa o glicogênio como a fonte de esse carboidrato, fonte de reserva, que é ali similar à glicose. Aí vamos lá. As características gerais, continuando dessas plantas. Os organismos vegetais, eles são predominantemente terrestres, ok? Isso é muito importante a gente ter na cabeça. Porque, gente, alga não é vegetal. Ela não está ali no reino plantae, beleza? As algas, elas estão no reino protozoa, que seria dos protozoários. Show? A alga não é do reino plantae, a alga não é planta. Ela é um ancestral em comum de todas as plantas. A gente tem um ancestral, é um ancestral em comum, em comum. Ela é tipo assim, a gente diz que ela é um grupo externo, sabe? Elas estão ali próximas, foram algas se divergiram e se diferenciaram justamente nas briófitas, nas pteridófitas, né? Nas plantas que a gente conhece hoje em dia, mas elas não estão inclusas no reino plantae. Isso é muito importante vocês terem anotado e na mente de vocês, beleza? E, né, esses organismos apresentam tamanhos variados, tipo assim, realmente muito variados, que a gente vai do musgo a uma árvore gigante, um pau-brasil de 100 anos, sabe? São coisas assim surreais. Aí vamos lá. Vamos falar da clorofila e do cloroplasto. Gente, a clorofila era um pigmento, né, fotossintetizante. É justamente esse pigmento que vai possibilitar a sua planta de fazer a fotossíntese. E aí, como é que isso está organizado? Você tem aqui a célula, uma célula vegetal. Esse negócio aqui em volta mais grossinho seria a parede celular, esse meio azulzinho aqui seria a membrana plasmática, e esse verde claro, sei lá que cor é essa, seria o citoplasma. E aí, gente, nessa célula aqui, você está vendo, ó, ela tem o núcleo, tem ribossomozinho ali, tem complexo de gosto, tem tudo. E aí ela tem um vacúolo, que a gente chama, esse vacúolo, ele ajuda na questão da pressão osmótica dessa planta, entra água, sai água desses vacúolos, pode fazer digestão também de alguns alguns nutrientes, mas você tem os dois vacúolos diferentes, tá? Você tem um vacúolo justamente para a água, você tem um outro vacúolo para essa digestão, enfim. E você tem umas estruturas chamadas de cloroplastos. Aqui nessa foto, aqui do lado, é justamente uma visão do microscópio de células vegetais, tá? Pegaram uma planta, fizeram um corte, botaram ali no microscópio e aí a gente conseguiu ver justamente, ó, isso daqui delimitando é a parede celular, mais grossinha, e todos esses negocinhos verdes são os cloroplastos. Ok.
O cloroplasto, gente, ele está associado, assim, ao processo metabólico da planta, ok? Por quê? Porque ele está ali sendo responsável pela produção da fotossíntese. Aí você tem uns tilacoides, que como se fossem umas moedinhas, que é onde você tem justamente o pigmento da clorofila, e eles vão estar ali organizados dentro de uma membrana de um... Você vai ter os tilacoides, que é como se fossem moedinhas que contêm a clorofila. E eles estão organizados em grânulo. O grânulo é como se fosse justamente uma pilha de moedinhas. E é ali que vai, de fato, ocorrer a fotossíntese, né? Que vai ser toda a questão do transporte de elétrons e tudo mais, tá? Eu não sei, eu não lembro se eu falei com vocês de teoria da simbiose ou se a Noemi falou com vocês, mas o cloroplasto segue mais ou menos a ideia da mitocôndria, que é justamente a ideia que era um outro animal fotossintetizante que a célula englobou. E aí ela englobou isso e passou a fazer a fotossíntese. Beleza? Enfim, tenham na cabeça de vocês, isso é importante. Cloroplasto é uma estrutura que contém as clorofilas, que são responsáveis por fazer a fotossíntese, ok? São clorofilas, você tem a clorofila A e B, e são os pigmentos responsáveis por fazer a fotossíntese na planta e por ela ser, né, verdinha na maioria das vezes. E aí aqui eu botei justamente a reação da fotossíntese. O que acontece na sua folha, né? Você tem o CO2 da atmosfera e a água também disponível aí no ar. Quando você tem CO2 combinado com a água, com uma ajuda da luminosidade, né, com os raios luminares, com a luz, a planta vai conseguir sintetizar glicose e oxigênio, beleza? Aí você fica, cara, meu Deus, ela faz glicose a partir de água e de luz e de carbono? Sim, gente, é isso que acontece. C6H12O6 é a fórmula da glicose. Botando aqui balanceando essa equaçãozinha, né, química, você tem aqui 6 moléculas de CO2 que a planta vai captar da atmosfera, mais 12 moléculas de água associados à luz e esses pigmentos fotossintéticos, que a gente já viu que são as clorofilas, ela vai formar justamente a glicose, o oxigênio, e a água acaba sendo um subproduto também da fotossíntese, ok? É aí que a gente tem aquela questão da evapotranspiração das plantas, que eu já conversei com vocês, né, sobre rios voadores e todas essas coisas. Essa água aqui, gente, proveniente da fotossíntese, como subproduto da fotossíntese, que a planta eventualmente vai justamente perder para o ar. Vai ajudar, ela pode desidratar por isso, dependendo do ambiente que ela está, se ela não foi adaptada para ele, para um ambiente seco, árido, com muita intensidade luminosa, ou ela pode colaborar justamente para formação de chuvas e pela formação dos rios voadores, que a gente já viu que ocorre aqui com o encontro da Amazônia e da Cordilheira dos Andes. Desculpa, gente. Uma coisa importante para vocês. Por que a planta ela produz essa glicose? Porque as células dela, como as nossas, ela precisa de uma fonte de energia para funcionar, para, sei lá, absorver algum nutriente, para poder mandar uma sinalização de hormônio. Tudo isso, gente, requer energia, requer um ATP, né? A maioria dessas coisas requer ATP. Então, é a partir dessa molécula de glicose
que a célula vai obter energia. E aí, o que ela vai fazer? A célula, lá na mitocôndria, você vai ter a quebra dessa glicose, e quando você quebra essa ligação química, você gera uma energia. Você vai ter essa quebra da glicose e você vai gerar ATP a partir disso. Isso a gente chama de respiração celular. Então, essa respiração é bem similar à nossa, né? Então, gente, o que acontece? A planta, além de fazer a respiração celular como nós fazemos, dependente de oxigênio e tudo mais, ela vai fazer a fotossíntese. Então, eu, tipo assim, faz fotossíntese, obtém a fonte de energia dela, que é a glicose. Então, ele pega essa fonte de energia e ela quebra essa fonte de energia na respiração celular, para a planta continuar funcionando e seguindo a vida. Então, são duas coisas diferentes, mas que estão interligadas, porque o produto da fotossíntese ela é utilizada como a matéria-prima da respiração celular. Deu para entender? Ficou alguma dúvida? Não, ok. Acho que então tá claro, né? Show de bola, vamos lá. Aí aqui, eu botei mais ou menos como que isso acontece, a fotossíntese. Na fotossíntese, você tem uma etapa fotoquímica e uma etapa química. Chamam de fase escura. Ela acontece só no escuro? Não, gente. É porque a primeira precisa de luz. A outra não vai precisar de luz diretamente. Diretamente ela não vai precisar. Essa etapa química que a gente botou aqui. Ela vai precisar de produtos da etapa fotoquímica, ok? Que, por sua vez, precisa de luz direta. Aí, basicamente, na etapa fotoquímica, é quando você transforma a água absorvida, né, do ambiente, essas 12 moléculas de H2O, em 6 moléculas de O2, que é aquele oxigênio que a planta libera, que a gente fala, não ache as árvores, porque elas são o pulmão do mundo. É isso. É porque aí, nessa etapa fotoquímica da fotossíntese, a planta vai produzir oxigênio a partir daquele H2O que ela absorveu do ambiente. Tá. Você tem aí uma quebra da água, que a gente chama de fotólise da água, e uma fosforilação. Fosforilação, gente, é simplesmente você ligar fósforo em alguma molécula, ok? O que essa fotofosforilação vai fazer? Ela vai gerar 18 ATPs, ou seja, ela vai gerar energia. Olha que coisa incrível, né? Maravilha. Ah, você fotofosforilou algumas moléculas, ou seja, você adicionou o fosfato em algumas moléculas e você gerou justamente o ATP. Para vocês terem na mente de vocês, que molécula que ele vai, em qual molécula vai ser adicionado o fósforo? Na ADP. Ah, professora, o que é isso? ADP. Adenosina difosfato. É uma adenosina, uma molécula de adenosina, ligada a dois fósforos, difosfato. Quando você fosforila essa molécula, você faz o quê? Você adiciona um fosfato. E aí você forma o ATP, que é a adenosina trifosfato. Ficou claro? Acho que sim, né? Professora, tem fósforo nos dois? No ADP e no ATP, que você diz? Sim. Tem fósforo nos dois. O ADP é adenosina difosfato. Você só tem dois fósforos. Aí você vai fazer o quê? Adicionar mais um fósforo. Quando você adiciona mais um fósforo, esse processo a gente chama de fotofosforilação, porque você está precisando da luz para ligar um no outro, tá? Fosforilação só para ligar com a luz, fotofosforilação. Quando você liga o fosfato ao adenosina difosfato, ele se transforma numa adenosina trifosfato, ou seja, com 3 fósforos. Sacou? Entendi. E essa é a fonte de energia ou é a energia da planta?
O ATP, ele é a moedinha de energia que a planta produziu, tá? A partir do quê? Da glicose. Da glicose, não. Da fotólise aí da água. E da... outras coisas. Beleza? Entendi, professora. Tem uma Aí, pergunta ali... no chat. Tem pergunta no chat? Calma aí, então. Deixa eu abrir o chat. O que significa legal? Legal tá aqui? Ai, eu não tô conseguindo abrir, gente. Negócio de volta. Calma, a gente já vai chegar no pegal. Agora que eu tava até procurando onde está o pegal, mas a gente já vai chegar no pegal. Então tá, beleza. Você conseguiu de ATP. Você conseguiu a sua moedinha lá de energia. Isso daí vai ser usado. Esse NADPH, gente, porque quando você faz as quebras de algumas moléculas, você libera hidrogênio. E aí esse NADP, ele vai se ligar a esse hidrogênio e vai meio que ser um carreador de hidrogênio. Ele vai ficar carregando esse hidrogênio de um lado para o outro, tá? Ele só é ali meio que o delivery do hidrogênio. Então tá. Aí, show de bola, você passou pela fotoquímica, essa fotofosforização, fotólise da água, e você vai lá para o ciclo das pentoses. No ciclo das pentoses é que a gente vai ver o circo pegar fogo. Por quê? Ciclo das pentoses. Porque você teve ali uma reduçãozinha da sua... Gente, esqueci o nome. Da sua glicose. Ela é uma hexose. Pensa, 6-hexa. É o que o Brasil vai ser esse ano, inclusive. Se tudo der certo. Hexa 6, né? Seria a glicose, penta 5. Show. Ciclo das pentoses. Você vai ter ali uma reduçãozinha da sua glicose e ela vai entrar nesse ciclo aí. O pegal, ele é um gliceraldeído, tá? É uma molécula com fosfato. Exato, com fosfato. É porque o fósforo, ele é justamente na tabela periódica, ele é o P, tá, gente? Então chama de pegal, gliceraldeído 3-fosfato. Show? Essa era a dúvida que estava lá no chat. Beleza. Você vai justamente pegar o gás carbônico da atmosfera. Ou seja, a gente já viu o que acontece com a água que a gente pega da atmosfera da planta. Agora, o que acontece com o gás carbônico que a planta pega? Então, esse gás carbônico ele vai entrar nesse ciclo das pentoses. Você vai ter a redução de alguns... Você vai perder alguns carbonos, você vai adicionar alguns carbonos, você vai ter algumas mudanças aí químicas, tá? Nesses compostos. E você vai formar esse pegal, esse gliceraldeído 3-fosfato. O pegal, gente, ele não sai da planta, beleza? O pegal ele continua sendo utilizado ali dentro, tá? Então, continuando, vamos lá. E aí, o que você produziu nesse ciclo das pentoses? 18 ADPs e 18 fosfatos e 12 NAD. Aí você fica assim, cara, por que, meu Deus do céu? O que isso está acontecendo? Se vocês verem, vai ser um ciclo. Lembra que eu falei para vocês que o ATP, o adenosina trifosfato, é, na verdade, uma adenosina difosfato com fósforo? Então, olha só de onde está vindo o ADP. Ele está vindo como um produto do ciclo das pentoses. E está indo ali para o seu sistema fotoquímico. Mas esses fósforos soltos.
Aqui ele vai sofrer o quê? Uma fotofosforilação. Então, esses ADPs vão ser adicionados, vão se ligar a esses fósforos, os fósforos livres, e vão formar o ATP. É um ciclo, gente. Tá todo mundo trabalhando junto. E o NADP, que saiu como produto desse ciclo das pentoses, vai se ligar justamente aos hidrogênios que foram soltos nessa parte da fotofosforilação. E aí você fica nesse ciclo eterno. Beleza? Isso tudo está ali acontecendo no cloroplasto. Professora, os elementos das pentoses são aqueles dali? Essas pentoses. É porque você tem um númerozinho. Você vai adicionar gás carbônico. Quando você adiciona CO2, você está adicionando carbono, né, nessa história. Então, esses elementos eles vão ter que se ligar ali a alguma coisa e tal. Quando você liga, você forma 12 moléculas de pegal e nesse gliceraldeído, né? Esse gliceraldeído, ele sofre algumas quebras e você perde 2 pegalos, 2 gliceraldeídos. Então, você continua só com 10. E aí ele vai sofrer uma alteração química e vai se transformar em um outro composto. E isso, assim, vocês não precisam saber mesmo, porque é um pouco específico e no Enem é bem raro eles cobrarem isso de vocês, tá? Esses nomezinhos do ciclo das pentoses. O máximo que pode acontecer, que já caiu na UERJ, foi número de ATPs que surgiram na respiração celular, que é outra coisa, e na respiração celular animal também, enfim. Foi só isso, mas também dava para fazer a partir do enunciado, tá, gente? Então, o nome, vocês de pegal, adenosina difosfato, não precisa. Vocês só precisam saber que a adenosina difosfato, que a ADP vira ATP e que o ATP é a sua moeda de energia. Esse é o principal, é o que vocês precisam ter na mente. Enfim, vamos falar aqui do que vai cair para vocês, do que eles vão pedir de forma mais objetiva, que o Enem adora, que são as adaptações dos vegetais para o ambiente terrestre, tá? Esse é o Professora, geral que vocês precisam ter na mente. Oi, tem uma pergunta no chat, quer que eu pode leia? falar. Essas Pode duas ler. etapas, essas duas etapas fazem parte da fotossíntese? Sim, ambas as etapas fazem parte da fotossíntese, tá? Tudo isso está acontecendo no cloroplasto. A gente não tem cloroplasto. Só quem tem cloroplasto são as plantas e as algas, tá? Para vocês terem uma ideia. Isso tudo, gente, faz parte da fotossíntese. A fotossíntese, ela tem essa parte que precisa da luz diretamente e ela tem essa parte que acontece sem a presença da luz, mas que não precisa da luz diretamente, mas ela precisa dos produtos da etapa luminosa, ok? Ela precisa daquele ATP que foi feito ali quando a planta recebe luz direto. Aí tá, gente. Isso daqui é muito importante, então prestem atenção. Ficou claro para vocês a outra parte? Alguma dúvida? Ficou claro, professor. Então tá, adaptações para o ambiente terrestre. Um tipo de adaptação que precisa, gente, foi estratégias de reprodução. O que acontece? Reter o zigoto e o embrião dentro do gametófito feminino foi algo muito importante. A gente vai ver aqui adaptações contra o ressecamento. Isso é um tipo de adaptação contra o ressecamento também, e que é importante para a reprodução. Por quê? Imagina se eu precisasse o tempo todo, toda vez que o ser humano precisasse se reproduzir ou o que for, para gerar um embrião, aquele embriãozinho precisasse ficar na água direto.
Gente, isso limita muito a dispersão geográfica de uma espécie. É muito complicado você ficar dependendo de água o tempo todo para reprodução. Ah, mas a planta não precisa de água no momento nenhum da vida? Precisa. Precisa de água para nutrir. Em lugares áridos, as plantas elas têm umas adaptações para não perder tanta água, né? Beleza. Mas para reprodução, não são todas que precisam, ok? Então, reter esse zigoto no interior do gametófito feminino foi um importante passo evolutivo. É basicamente como se a planta ficasse gravidinha mesmo, tá? Tubo polínico, que é apenas nas espermatófitas, que vocês vão ver o que é a espermatófita. O tubo polínico é uma estrutura, você tem lá embaixo o gametófito feminino, e você tem um tubozinho saindo dele que a gente chama de tubo polínico. Por que ele foi importante? Porque antes, quando dependia de água, na maioria das vezes, o gametófito, a célula sexual masculina, né? Ela masculina, macho, né? Lá da planta, ela tinha que nadar até a feminina e aí fecundar essa estrutura feminina para poder ter nosso zigotinho e embrião da planta. A partir do momento que você cria um tubo polínico, gente, é como se fosse o pólen mesmo, ele vai descer por esse tubo e vai justamente fecundar lá o gametófito feminino. Então, assim, ele não precisa mais 100% de água. Só esse tubozinho, ele vai ter uma estratégia de descer por esse tubo e fecundar a parte feminina, o gametófito feminino. Outra adaptação que eu acho que é assim, a principal, né, para o ambiente terrestre é contra o ressecamento. E aí, falando estruturalmente, a epiderme das plantas, sim, planta também tem epiderme, obviamente um pouquinho diferente da nossa, né? Na questão celular. Ela é uma epiderme com as células justapostas. O que é justapostas? Elas estão muito juntinhas, tá? As células bem juntinhas, elas vão evitar que água, que o líquido que você tem ali na sua planta, ela extravase e acaba evaporando. Então, você tendo células bem juntinhas, você não só protege contra alguma coisa mecânica, como você protege contra ressecamento. Inclusive, a nossa pele, ela é um tipo de células justapostas que evita perda de água, entre outras coisas, tá, gente? Além dessa epiderme com as células justapostas, algumas plantas têm mais ou menos, né, cera ou cutícula, que vai ser uma proteção contra a evaporação, tá? Não sei se vocês já viram plantas em manguezal, plantas que ficam assim mais na beira da praia. São aquelas plantas que vocês olham, elas são bem brilhosas, elas parecem até ser meio grossas. Aquilo ali a gente chama de cutícula, um tipo de cera, um tipo de carboidrato, de lipídio, que vai evitar a água de sair das folhas, beleza? E aí, por isso que é comum você encontrar, tipo, na beira da praia, porque aquele ambiente, ele está sofrendo com muita luz, está sofrendo com vento, né, com ressecamento, é um local bem exposto, assim dizendo. Então, é realmente muito bom a folha, né, essa planta, ela ter essa proteção de cutícula. Outra coisa, se você reveste a sua planta por uma cutícula que evita transpiração, você também está impedindo ali a entrada de oxigênio. Impedindo, né? Mas você está dificultando a passagem de um gás. E a planta, ela precisa de oxigênio também. Apesar dela liberar, ela também precisa de oxigênio. Normal. Além disso, você também atrapalha a liberação de CO2, que é o quê? Um produto um produto também da respiração celular, tá? Vamos lá. E aí, o que a planta fez? Ela criou uns estômatos
que são estruturas na folha que abrem e fecham. Essas estruturas lá nas folhinhas, né, das plantas, elas vão abrir para receber, obviamente, oxigênio, eventual e CO2, né? E mais também colocar para fora algum CO2 e outros e oxigênio também. Beleza? Então, os estômatos, eles são importantes justamente para isso, para essa troca gasosa, já que você criou essa adaptação de revestimento para evitar evaporação. Só que, o que acontece, gente? Quando você abre o estômago, você libera gás, mas você também pode perder um pouco de água aí, tá? Por isso que plantas de locais muito secos, elas têm uma adaptação de abrir esse estômago só durante a noite. Por quê? Ah, eu sou uma planta aqui do Cerrado, tá um calor do cão, não tá chovendo, tá tudo seco, tá assim, tá sinistra a situação. Aí eu vou e eu abro o meu estômago durante o dia. O que vai acontecer? Ela vai perder água a rodo. Ela vai transpirar desnecessariamente. Então, como eu sou esperta, vou fazer o quê? Vou ficar quieta na minha, fazendo todas as minhas reações metabólicas, fazendo a minha fotossíntese na paz de Cristo. Só que à noite eu vou abrir o meu estômago para conseguir o quê? Absorver o CO2, né? Para de dia eu fazer lá a minha fotossíntese e conseguir produzir o meu alimento, que é a glicose. E, né? Por quê? Porque agora à noite a temperatura está mais baixa, eu não tenho uma incidência de luz tão forte, então eu vou transpirar bem menos. Então, abro meu estômago à noite, pego todo o carbono que eu consigo, fecho ele durante o dia e deixo lá minhas células trabalhando durante o dia. Ok? Ficou claro? Tem alguma dúvida no chat? Não. Vamos lá. Outro tipo de adaptação. O que acontece, gente? Se a planta, vamos pensar nas algas, ela está constantemente no ambiente aquático, ali no ambiente marinho. O que acontece? O corpo dela todo está em contato com o líquido. Isso facilita uma transfusão, né, de nutrientes das células. É muito mais fácil, ela só vai ali absorver de uma forma muito mais passiva os nutrientes que estão dissolvidos nessa água, beleza? Só que quando você tira essa rapaziada da água e leva para a terra, como que eles vão absorver os nutrientes? Aí que a gente entra com os rizóides e as raízes, tá? Rizóide, gente, é uma estrutura meio que primitiva da raiz. Não chega a ser uma raiz propriamente dita, mas está ali similar, desempenhando umas funções similares das raízes. Então, as raízes, elas são uma forma de absorver nutrientes do solo, uma adaptação para esse ambiente terrestre, como também ela serve para se fixar também ali no local que ela está. Outra coisa, o cauloide ou caule. Cauloide segue a mesma lógica de rizoide, tá? É um caule primitivo. O caule, ele vai ser responsável por transportar ali, né, de certa sustentação e de ser a estrutura geral de transporte desses nutrientes, da raiz para as folhas e das folhas para a raiz, tá? Então, o caule ali, ele ajuda a sustentar e tal, e ajuda a fazer essa comunicação. E as folhas que estão, né, pegando o gás carbônico, enfim, toda essa segmentação da sua planta. E aí, a adaptação final é o transporte dos nutrientes. Ok, você criou uma raiz para absorver.
Você criou um caule para sustentar e ser meio que a comunicação da raiz para o resto. E você criou uma folha para absorver os gases, e, enfim, a água e o que fosse. Agora, gente, você precisa da estrutura propriamente dita que vai transportar esses nutrientes. E o que são esses Quem é responsável? Quais são essas estruturas? Os vasos condutores. E aí você tem o xilema e você tem o floema, ok? A gente vai ver detalhadamente o que é o xilema e o que é o floema, o que eles fazem cada um. Show? Então, tenham na cabeça de vocês. Saí da água e fui para a terra. O que a terra oferece de inóspito, entre aspas, para o organismo? Ressecamento, mais dificuldade no transporte, na absorção do nutriente. Então, essas são as duas coisas principais. Reprodução, que estava acontecendo na dependência de água, agora ela não pode, ela precisa de estruturas, ela precisa de mecanismos para se reproduzir sem a necessidade dessa água, ok? E aí, no caso, transporte de nutrientes que está incluído na parte dos transportes e de absorção de nutrientes. Ficou claro? Sim. Vamos lá. E aqui, ó, é um esquema de como ocorre essa absorção, né, dos nutrientes e a distribuição deles numa planta. Você tem aqui, ó, gás carbônico sendo absorvido pelas folhas e o gás oxigênio sendo liberado. Tem essa seta amarela aqui que é a luz. Olha só. Ah, o vapor da água que está se perdendo. Vamos começar de baixo para cima, então, da raiz para cima. Águas e sais minerais vão ser capturados pelas raízes, absorver os nutrientes e você vai ter que começar. E aí vai começar a transportar e a distribuir esses nutrientes. A seiva bruta é distribuída pelo xilema, aí ó, o que o xilema faz, para todas as partes da planta. Ah, eu ia falar dele mais para frente, mas tudo bem. Falo de novo. Então, o xilema, ele vai ser a parte necessária para transportar a seiva bruta. O que é a seiva bruta, gente? Água e sais absorvidos pela raiz. Pensa assim, tá vindo do solo, sujeira bruto. Pronto, pensa nisso. E aí, parte dessa água ela pode evaporar pelos estômatos da folha. Lembra que eu falei que o estômato abre e perde um pouco d'água? É isso que acontece. Aí, vamos lá. Aqui está botando que é como se a glicose estivesse entrando. Enfim, a planta fez a fotossíntese e produziu esse açúcar, essa glicose. A glicose, gente, ela é utilizada por todas as células da planta. Então, ela não vai ficar retida só ali na folha onde acontece a fotossíntese. Ela tem que ser o quê? Distribuída para o resto da planta. Então, ela vai integrar essa seiva elaborada que é distribuída pelo floema. O floema vai ser o canal responsável pela distribuição da seiva elaborada. O que tem nessa seiva elaborada? Eventualmente, ela vai ter justamente a glicose, proveniente da fotossíntese feita lá na folha, e ela também pode ter uns hormônios e tudo mais, que seriam os hormônios de crescimento da planta, tal, mas que a gente não vai falar agora. Tá. Eu acho que é isso. Ah, aqui, ó. Inclusive, ele bota uma observação aqui interessante, que respiração das raízes. As raízes, elas podem fazer respiração também, tá, gente? E aí elas absorvem gás oxigênio e liberam gás carbônico. Se vocês verem plantas de manguezais, que eu já falei com vocês, inclusive, elas tinham aqueles pneumatóforos, lembra? Os pneumatóforos não é nada mais, nada menos do que raízes, né, protuberância das raízes que saem ali do solo, ficam no ar, justamente absorvendo oxigênio e liberando esse gás carbônico. Show de bola! Vamos agora ver um pouquinho de cladograma, que a gente falou, né, nessas aulas de evolução. E agora, como vocês já estão, assim, supimpas
já sabem tudo de cladograma, a gente vai conseguir ver esse daqui do reino vegetal muito melhor e com muito mais facilidade. Ó, aqui que eu falei para vocês. Algas verdes, elas são o quê? Um grupo externo. Elas não estão incluídas no reino plantae, tá, gente? Elas só estão postas aqui como o grupo externo, como esse ancestral comum do resto, e para evidenciar qual foi a adaptação, qual foi a mudança que a gente teve que levou à formação dos briófitas, enfim. Aí eu botei uma legendinha aqui para a gente não se perder. Vocês estão vendo que aqui em cima a gente tem dito embriófitas? As embriófitas é um grupo, né, dos vegetais que apresentam adaptação para a vida fora da água. Mesmo que essa vida fora da água não seja independente dela, tá? A gente vai ver que as briófitas e as pteridófitas ainda precisam um pouco de um ambiente úmido e de água para fazer algumas coisinhas ali. Mas as embriófitas já é essa rapaziada com uma adaptação para a vida da fora d'água. E inclui as briófitas, as pteridófitas, as gimnospermas e as angiospermas. Show? Beleza, tá claro aí. As traqueófitas. O que são traqueófitas? Pensa em traqueia, gente. O que é a traqueia? Ali é vascular. Para a gente, na verdade, é respiratório, né? Mas pensa que é para vascular. As traqueófitas são todas as plantas que apresentam os vasos condutores. Aí, quem apresenta vaso condutor? Pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Opa! As briófitas não estão incluídas aí. A gente já vai ver algumas questões das briófitas relacionadas ao fato delas não terem vasos condutores. E as espermatófitas, né, seguindo aqui, são as plantas que produzem justamente sementes, que são as gimnospermas e as angiospermas. Opa, as pteridófitas ficaram fora disso. Show. Vamos ver aqui, aos poucos, quais foram as adaptações, o que foi acontecendo entre um grupo e o outro. Aí as algas verdes, que é o ancestral em comum. Das algas verdes para as briófitas, que é esse grupo mais basal do reino plantae, do reino vegetal, você teve gametângios revestidos por células estéreis e embrião retido no gametângio feminino. Ai, professora, mas o que raios é um gametângio? São estruturas produtores de gametas, sejam eles estrutura feminina ou estrutura masculina, ok? Na gente, por exemplo, o nosso gametângio, vamos botar assim, seria, no meu caso, né, na mulher, seria o ovário. É a estrutura produtora de gameta. O ovário que produz os ovócitos, né? Os óvulos, no caso. Então, fazendo aí uma associação para ficar mais palpável para vocês. Então, das algas verdes para a briófita, você teve esse pulo aí, que é um gametângio revestido por células estéreis. Isso evita que a célula, essa estrutura morra, ou sofrer ressecamento, enfim, diversas coisas. E o embrião retido no gametângio feminino. Gente, justamente, o embrião ele vai ficar retido na estrutura produtora de gametas feminino. Isso já começa aí a proteger um pouco esse embrião do ressecamento, tá? Não é 100%, não. Mas já está começando ali, querendo se ser diferentão, a mudar muito bem as coisas. Ok. Entre as briófitas e as pteridófitas, vasos condutores de seiva. Essa é a estrutura que, assim, revolucionou a parada entre briófitas e pteridófitas. Entre as pteridófitas e as gimnospermas, surgimento de sementes. Outra estrutura reprodutiva que é mais resistente ao ressecamento. E das gimnospermas para as angiospermas foram flores e frutos. Então, galera, as gimnospermas não incluem planta com
flor e nem fruto. Tipo assim, um cajueiro da vida, um limoeiro, um pé de tangerina, uma pitangueira. Isso tudo aí é angiosperma, tá? Todo mundo que tem flor e que tem fruto tá nas angiospermas. Quem são as gimnospermas? São os pinheiros, tá? Aquela pinhazinha que a gente vê, bonitinha, não sei o quê, que usa de decoração de Natal. Então, aquilo ali não é um fruto. E muito menos uma flor. Show de bola? Aquilo ali, na verdade, é uma estrutura que vai conter algumas sementezinhas. Ficou claro? Ficou. Professora, como é que é o nome do reino das algas mesmo? É protozoa. É dos protozoários. Beleza, professor. Então, gente, isso daqui, essa imagem, tá? É importante vocês terem na mente. Então, assim, é algo que vocês que cobram no Enem, então é um daqueles highlightzinhos meus, é o que eu vou sublinhar para vocês, é essa imagem. É importante vocês saberem todas as características que surgiram. Não, mas vocês precisam ter que das algas para as briófitas foi esse gametângio e o embrião retido. O gametângio revestido por células estéreis, né? E o embrião retido no gametângio feminino. Da briófita para pteridófita, vasos condutores de seiva, pteridófita para gimnosperma semente e da gimnosperma para as angiospermas, as flores e os frutos. Como a gente vai falar de cada grupo, vai meio que ficar mais forte na mente de vocês isso, tá? Vai fixando um pouco mais. Então, fiz o highlight aí, prestem atenção nesse slide que eu acabei de falar. Vamos falar desse grupo mais basal, que são as briófitas, tá? As briófitas, gente, elas foram as primeiras plantas que ocuparam o ambiente terrestre. Elas são minúsculas e vivem em ambientes úmidos. Porque quem são essas briófitas? Gente, as briófitas são os musgos, tá? E aí, isso daqui seria um musgo, isso aqui é uma hepática, né? Esses são os otóceros e esses aqui de baixo seriam, de fato, os musgos. Mas a gente chama de briófita, inclusive o filo briófita dos músculos, dos musgos, tem o mesmo nome porque é o filo principal, tá? Enfim, continuando. Eles não produzem flor, nem semente, nem fruto. Se você um dia virar para mim e falar que você viu a semente de um musgo, eu vou falar, meu filho, você está delirando. Isso não acontece, tá? Elas apresentam rizóides, cauloides e filóides. Ou seja, elas têm raiz, caule e folha meio que primitivos. São estruturas semelhantes à raiz, sabe? Semelhantes ao caule, semelhantes às folhas. Então, o que a gente pode ver? É um grupo muito basal ainda. Ele ainda está ali no início, ainda está caminhando, sabe? O famoso... As briófitas caminharam para que os gimnospermas pudessem correr lá na frente, tá? É isso. A epiderme, né? Ou seja, a camada que reveste essa planta, ela apresenta uma fina cera impermeabilizante e estômatos. Olha que interessante. A camada de cera aí ainda é muito fininha, tá, gente? Não vai ser a cera que você vê nessas plantas de beira de praia, obviamente, mas já está ali justamente caminhando. Elas são o quê? Avasculares, porque os vasos condutores só surgem ali a partir das pteridófitas, né? Foi o salto entre as briófitas e as pteridófitas o surgimento dos vasos condutores. Então, briófitas são avasculares. A água, ela vai ser absorvida pelo rizoide e é transportada lentamente célula a célula. O que acontece? Essa planta, ela não tem vaso condutor. E o que eu disse para você foi o quê? Que o vaso condutor, ali o xilema, ele vai justamente carregar, essa estrutura que vai carregar os nutrientes mais pesados, né, os sais minerais e a água pela planta inteira. Se você não tem esse vaso condutor, a água e os nutrientes, eles vão passar de célula para célula. Como se fosse ali aquela questão da osmose mesmo. A gente vai ter até um transporte ativozinho nessa história,
Mas também tem o transporte passivo. É como se fosse várias células grudadas uma na outra e você vai passando um pela outra. Tipo, toma aqui, vizinho, toma aqui, vizinha, toma aqui uma água, toma aqui. Como se fosse pelo muro da sua casa. Você vai passar a água pelo muro da sua casa para o seu vizinho. É justamente isso que acontece, tá? Eles não têm um tecido de sustentação, que a gente vai ver o que é. E justamente você não ter vaso condutor e nem esse tecido de sustentação faz com que a planta ela seja pequena. Por quê? O vaso condutor ele vai ser um transporte muito eficiente dos nutrientes. Só que, cara, pensa só, como que você vai ter 2 metros de altura se você passa o nutriente, se você transporta o nutriente da raiz para o ápice, para o ponto mais apto, de célula para célula devagarzinho? Gente, a planta já ia estar morta na metade do caminho. De metade para cima ia morrer em 2 segundos. Por quê? É muito lento essa passagem de água e essa passagem de nutrientes. Então, é melhor ela ser pequenininha e conseguir distribuir isso tudo para a planta, né, de uma forma mais eficiente do que ela ser gigantesca. Não tem como, ela não vai conseguir crescer. Elas vão depender da água do ambiente que ela se encontra para a fecundação, porque os gametas são flagelados e ela não tem uma estrutura que esses gametas possam entrar. Ou seja, vai precisar da água para o gameta masculino, enfim, para o gameta conseguir fecundar a oosfera, que é a estrutura feminina. Então, vamos lá. O gametófito é dioico. O gametófito é dioico, ou seja, as plantas possuem sexos separados. O gametófito aí vai ser a estruturazinha, né, para as células sexuais. E ele é dioico. O que isso quer dizer? Uma planta vai ser fêmea e a outra planta vai ser macho, tá? Mentira, não. Desculpa. Elas possuem sexos separados porque eles não vão estar na mesma estrutura. É porque tem uma questão de algumas folhas, de algumas plantas, na verdade, que o gametófito ele tá junto. É masculino e feminino ali, tudo na mesma história. Nesse caso, não, eles são separados. E aí, uma planta vai ser o gametófito. Ah, tá certo. Masculino e a outra planta é o gametófito feminino. Eu viajei. Isso aqui que eu botei do lado, gente, são os filos que estão dentro das briófitas, tá? Hepatófita são as hepáticas. Antocerófita é o que a gente conhece como antóceros, não sei se vocês já ouviram falar. E briófitas são os musgos que a gente costuma ver. Essa partezinha aqui de cima dele é tão pouco. É a parte reprodutiva. Aí, vendo aqui a morfologia dessa planta. Elas são avasculares, ou seja, transportam as substâncias por difusão, vai passar de célula por célula. Os gametófitos são constituídos por rizóides, filóides e cauloides, ou seja, essa partezinha aqui você vai ter as folhinhas, o gametófito é tudo, tá? Ela vai ter como se fossem essas folhinhas, como se tivessem umas raízes, ou se tivesse os caules. Os gametófitos, gente, folhosos, que é como se fossem esses antóceros, ela vai ter uma diferença entre os filóides e os cauloides, e os talosos, né, que seria esse formato assim, não possuem uma diferença, tá? O esporófito das briófitas é formado por um pé que o conecta ao gametófito, uma seta responsável pela sustentação e um esporângium. Vamos lá. Muitos nomes. O que é esporófito? O esporófito é a fase diploide 2N, vocês já viram isso com a Naemi, de um organismo. E ele vai ter a função de produzir os esporos, que é a unidade reprodutiva que gera o gametófito, marcando o início da fase haploide do indivíduo. Vamos lá. Você tem a fase 2N de um organismo. Ele está lá vivendo numa boa. E aí ele vai produzir os
esporos, que é a unidade reprodutiva. No nosso caso, gente, a unidade reprodutiva é o ovócito e o espermatozoide, tá? Só para vocês terem uma ideia. Essas unidades reprodutivas que geram o gametófito, que é esse pedaço aqui, né, que a gente está vendo, marcando o início da vida, da fase haploide do indivíduo. Então, você vai ter esses esporos N, eles vão se multiplicar, né, eles vão se desenvolver, e aí, a partir de algumas etapas, eles vão formar esses gametófitos. Eu vou falar com vocês do ciclo de vida, vai ficar isso mais claro. O gametófito, ele vai ser de vida livre, ou seja, ele não fica preso, né, fixo. Ele é dominante, ou seja, da maior parte da vida, e ele é fotossintetizante. Ou seja, ele é de vida livre, ele não precisa ficar grudadinho a nada. Ele é dominante, fica a maior parte da vida dessa planta é de gametófito, e ele. E, além disso, ele é fotossintetizante, ou seja, ele faz fotossíntese. O esporófito é menor e ele é temporário. O esporófito é a fase diploide, a fase 2N. Pode ser ou totalmente ou parcialmente dependente do gametófito feminino. Por quê, gente? O esporófito, ele nada mais, nada menos é do que essa parte masculina, tá? Não, mentira. Enfim, confundindo, não é isso. O esporófito, ele, na verdade, é só essa fase. Vamos lá. Esse fato de ser totalmente, parcialmente gametófito feminino, é ele ser ligado ou não. Porque, por exemplo, o gametófito feminino, ele é de vida livre, dominante, fotossintetizante. E o esporófito, não, ele vai ser temporário, então ele vai precisar desse gametófito feminino para sobreviver. Eu vou botar aqui para vocês verem bonitinho. A questão da reprodução e do ciclo de vida das briófitas. Tem 20 minutos aí. A reprodução da briófita, ela pode ser assexuada, ok? Como ela pode ser sexuada. Como é que é assexuada? Ela pode ser por fragmentação. Você tem um talo que ele vai justamente se quebrar e ele vai gerar um outro gametófito, ou por gemulação. Gemulação basicamente são propágulos, tá? São corpos multicelulares de resistência, que a gente chama de gema também, que são produzidos dentro de estruturas em formatos de taça ou conceptáculos. Seria esse daqui, ó, essa cápsulazinha. Seria os conceptáculos. Show? E aí você vai produzir esses esporozinhos, protonema, ele vai começar justamente a crescer e se desenvolver. Aí vocês estão vendo gametófito jovem. Ok, vamos lá. Agora vamos para a parte sexuada, tá? Reprodução de vida sexuada. Ele fala assim, ciclo de vida haplodiplobionte. Meu Deus, o que é isso? É uma alternância de gerações, gente. O que acontece? E ele fala de geração heteromórfica. A alternância de geração heteromórfica é que ela vai mudar morfologicamente, ela vai mudar o corpo dela nessas gerações, tá? Então, haplodibionte é porque ela alterna de haploide para diploide. É isso. O nome é feio? Mas ela só quer dizer que ela alterna entre uma fase haploide para uma fase diploide. E aí ela fala que o gametófito é haploide, ele é N, e o esporófito vai ser diploide, 2N. Então, vamos analisar aqui como é que a coisa acontece. Você tem o gametófito jovenzinho, e ele vai justamente se desenvolver no gametófito masculino maduro, tá? Ou ou no gametófito feminino maduro, tá? Se desenvolveu, ele pode ser masculino ou feminino, como a gente já viu. Que aqui, ó, você tem, cadê? Enfim.
que a gente vê que eles estão em corpos diferentes. O feminino está em um, o masculino está em outro. Ele é dioico. É isso, desculpa. Ele vai ser um gametófito dioico, tá? Uma planta é masculina, outra planta é feminina. Show de bola. O gametângio masculino, ele vai fazer o quê? Ele vai produzir anterozoides, que vão ser as células reprodutivas masculinas. No caso do homem, seriam os espermatozoides. Anterídeo é a estrutura, estão vendo? E dentro dos anterídeos, você tem os anterozoides. É como se fosse lá o saco escrotal com os espermatozoides. Ou, no caso aqui do gametófito feminino, que é o arquegônio e a oosfera. Seria o arquegônio, os nossos ovários, e a oosfera, os nossos ovócitos. Tá? Beleza. Aí, gente, show de bola. Você tem essas duas partes, o que acontece? Essa daqui é a parte sexuada. Os anterozoides, eles vão nadar até o arquegônio feminino, né? O arquegônio tem que ser feminino. Enfim, foi redundante isso. Até o arquegônio e fecundar a oosfera. É isso. Que nem os espermatozoides nadam até o ovócito primário feminino para poder fecundar. Essa é a parte da sexuada. E aí você forma um zigoto e você tem um esporófitozinho lá em desenvolvimento e desenvolveu. Você vai ter um gametófito e um esporófito com esses conceptáculos ou cápsula ou estrutura em formato de taça na ponta deles. Beleza? E aí aqui eu botei dos gametângios, né? Gametângios são as estruturas reprodutivas produtores dos gametas. Que aí, dentro dos gametângios, você tem o quê? Os arquegônios, que são femininos, e os anterídeos, que são os masculinos. E aí, nos arquegônios, você tem a produção das zoosferas, e dos anterídeos você vai ter anterozoides, tá? São muitos nomes. Então, é só você... O que vocês têm que ter na cabeça de vocês aqui com 1 milhão de coisas? Que o gametófito é maior do que o esperófito, que gametângios são as estruturas reprodutivas dessa planta. E aí você tem, né, o feminino e o masculino. Show. Aqui também que ele fala que o zigoto diploide 2N germina sobre a planta-mãe e após sucessiva mitose ele forma o esporófito. Justamente, gente, isso daqui é quando você tem essa fragmentação. Você vai justamente o zigotinho pequenininho lá dessa parte sexuada, ele vai germinar sobre a planta-mãe, por isso que não vai muito longe. E depois de várias mitoses, que vocês devem ter visto, que é a divisão feita para multiplicação celular, ela vai formar esse esporófito, essa parte de cima, 2N, ok? Porque vocês estão vendo, o esporófito em desenvolvimento, ele é todo cheio de folioide, né? E essa parte de cima é um pouquinho diferente. Isso daí vai vir a partir da mitose desse zigoto. Aqui tem mais imagens da reprodução das briófitas. Aqui, ó. Essa parte aqui de baixo é a reprodução assexuada, tá? Você tem aqui os esporos, que são eles. E eles, eventualmente, conseguem justamente se... Ah, não, mentira. Desculpa, família. Não é isso. Esses esporos, eles estão vindo aqui da reprodução sexuada, tá? Enfim, você vai liberar esses esporos, eles vão começar a desenvolver os gametófitos. Então, ele pode se desenvolver em um gametófito feminino ou ele pode se desenvolver em um gametófito masculino. Beleza. O gametófito feminino vai ter os arquegônios, que vai ter as zoosferas, e o gametófito masculino vai ter os anterídeos, que vai produzir os anterozoides. Show de bola. Os anterozoides vão vir, vão fecundar a oosfera, vão formar o zigotinho, vai ter um embrião e ele vai começar a se desenvolver. Por que
as briófitas ainda precisam de água. Gente, é justamente por causa dessa etapa aqui da reprodução dela. Porque os anterozoides, eles são flagelados, eles precisam nadar até a oosfera do gametófito feminino, beleza? Então, isso daqui é o que vai fazer eles serem muito dependentes de água. Bizarro, né? Porque a gente dá uma voltão para chegar nessa partezinha só para entender isso. Ok? Vocês precisam decorar todas essas etapas da reprodução, das briófitas. Assim, gente, é bom vocês entenderem no geral como é que é, beleza? Mas o importante é vocês saberem que na fecundação, os anterozoides eles precisam nadar até a oosfera, tá? E é isso que faz as briófitas, é uma das coisas, né, que faz as briófitas serem tão dependentes de água ainda, ok? Não serem se desvencilhados 100% do ambiente aquático. Eu sei que é muito nome, é bem difícil, mas se tiveram dúvidas, quais foram as dúvidas? Se quiserem, eu tento explicar tudo de novo para vocês. A parte mais importante, então, é sobre os anterozoides que entram dentro da iosfera, é isso? Da oosfera, exato. Que é o gameta feminino. O gameta masculino, que é o anterozoide, vai ter que nadar até a oosfera. Isso é a parte, assim, do ciclo de vida das briófitas mais importante vocês terem na mente, tá? Outra coisa importante também é vocês saberem que essas células reprodutivas, elas são haploide, ou seja, elas são Ns, e as outras são diploide, são 2N, beleza? A Noemi deve ter comentado do quão importante isso é na outra aula. Claro, gente. Qual é o nome da oosfera? É alguma coisa feminino, é isso? O gameta feminino. Gameta. Na verdade, o nome do gameta feminino é oosfera, da planta, né? Como o nome do gameta feminino do ser humano é o ovócito, o óvulo. É porque, na verdade, o óvulo, gente, ele é uma etapa já mais avançada. Seria o ovócito primário, o gameta feminino. Alguma dúvida? Eu não vou avançar muito mais, eu vou deixar para falar das plantas vasculares na próxima aula, porque eu acho que já foi muita informação. Se eu falar do próximo, eu vou encher vocês de mais informações ainda e vai ficar muito confuso. Vou deixar para iniciar a próxima aula aí em plantas vasculares e a gente mete bronca e vocês já vão ter revisado essa aula de hoje, né? Vão ter dado uma estudada. Professora, Eu caí, né? Fala. Essas briófitas, elas se encontram em florestas, é isso? Então, você pode encontrar a briófita em floresta em floresta úmida. Eventualmente, se encontra briófita em locais polares, tá? Mas é porque, assim, elas precisam de água e aí, às vezes, essa água não está em estado líquido, ela está, né, num estado congelado e tudo mais. Mas, por exemplo, em regiões polares, você ainda tem também uma presença de água líquida, por mais que a gente não veja e tudo mais. E, assim, elas são mais dependentes da difusão, né, desses nutrientes e principalmente na reprodução. Então, elas conseguem até ocuparem esses espaços polares. Mas, assim, não é o mais comum, né? Obviamente, você vai ver muito mais briófita
na floresta, em florestas úmidas e tudo mais. Em locais úmidos, né? Aquele musgo que dá em pedra, em beira de cachoeira, tudo mais, justamente são essas briófitas. Alguma dúvida, galera? Sobre ciclos de vida e tal? Eu não pretendo voltar nisso na próxima aula. Já vou deixar. Posso passar, assim, dar um panorama geral do que eu falei que é mais importante e tal, das adaptações, mas, assim, não vou falar desse ciclo de vida de novo. Eu vou seguir para as plantas vasculares. Beleza. Então, reler com calma. Vocês podem pegar o material aquele do ESAD, né, que está disponível, e dar uma lida. O que vocês tiverem dúvida, vocês falam comigo. Podem trazer na próxima aula também, eu tiro essas dúvidas. Mas, enfim, se não tiver dúvida, eu não vou voltar nisso, tá? E já vou seguir para as plantas vasculares. Beleza? Porque tá chegando o Enem e a gente tem que, ó, terminar de ver isso daí para meter bronca. Beleza? Beleza, professora. Tem bastante informação mesmo, né? Muito detalhezinho, né? Tem muito detalhe. Mas é o que eu disse, assim, decorar os mínimos detalhes, os mínimos nomezinhos, assim, também é loucura, sabe? É exigir uma coisa, assim, meio surreal. Até porque vocês não têm só biologia, vocês vão fazer prova só de biologia, né? Vocês vão fazer provas de todas as outras matérias. Então, fiquem calmos, o Enem também não vai pegar tanto assim no pé de vocês com esses detalhezinhos, não. Vai ser um panorama mais geral. Então, show, galera. Boa noite. Espero que vocês tenham gostado da aula. Qualquer coisa, podem me mandar mensagem. Meu WhatsApp aí, meu chat está aberto para vocês tirarem dúvidas. E é isso. Boa semana, bons estudos. E para quem é flamenguista, bom jogo. Boa noite, professora. Obrigado pela aula aí.